Quando eu fui pesquisar mais sobre o Sêneca, eu vi que ele também era o homem mais rico de Roma na época dele. Ele tinha uma fortuna, e eu coleciono moedas antigas, de 300 milhões de denários. O denário foi, durante bastante tempo, a unidade monetária romana. Era uma moeda de prata. Convenciona-se que naquela época era o pagamento por um dia de trabalho. Então o Sêneca tinha uma fortuna de 300 milhões de dias de trabalho. Ele era muito rico. E eu fui ler sobre esse cara, e eu gostei bastante. Eu acho que ele escreve muito bem. Ele tinha, inclusive, obras de teatro, né, copiando tragédias gregas, assim, porque os gregos faziam mais ou menos o que a gente faz com o Batman, né? Todo mundo que vai no cinema ver o filme do Batman sabe o começo, o meio e o fim. Sabe mais ou menos a história que vai acontecer. Os gregos sabiam também toda a história da trilogia tebana da família do Édipo. O cara ia matar o pai sem saber, ia casar com a própria mãe, ia ter filhos, ia se cegar, mas você tinha lá o Sófocles escrevendo sobre isso, o Ésquilo escrevendo sobre isso, o Sêneca escreveu sobre isso também na história romana. Então era um cara muito culto, falava sobre vários assuntos, e eu comecei a ler. E um dos primeiros que eu li dele foi o Sobre a Ira. E esse livro me ajuda muito com a internet, porque ele fala sobre como controlar a ira. Hoje em dia eu não preciso mais, mas lá no começo, o peso de opiniões negativas era muito forte. Isso acontece com quem está começando na internet até hoje. Você tem 100 comentários positivos, você fala, nossa, é tanta gente elogiando que não dá para responder todo mundo. Agora, se aparece um negativo, você quer responder. Você quer responder e você, às vezes, você quer ir na jugular, se der para você ir, entendeu? E aí ele fala lá sobre esse tipo de coisa, né? Tem basicamente uma frase que virou um mantra pessoal toda vez que eu vejo algo negativo na internet. E se eu for procurar, eu vejo todo dia. É um jogo de números, como eu falei aqui no começo do podcast. Mas ele falava que a grande nobre é aquele que, à maneira de uma enorme fera, escuta indiferente os latidos de cães pequeninos. Eu falei, cara, ele tá certo, né? Ele não sabe, né? Não tinha como ele saber há 2000 anos que existiram redes sociais, mas ele tá totalmente correto sobre a conduta em rede social. Então eu leio bastante estoicismo, que é uma corrente filosófica que ela começou sem grandes pretensões. Até o nome estoicismo vem de estoica, que era um pórtico. Você pensa em Atenas antiga, você tem o centro da cidade e tem um pórtico. O pórtico é um portão. Então os estoicos se reuniam perto do portão. E quem estava no centro eram os poderosos. Quem estava na periferia era o pessoal que não tinha poder. Então começou assim. E no mundo romano o estoicismo foi muito popular. E o Sêneca, junto com Marco Aurélio e o Epiteto, foram os maiores pensadores do estoicismo no mundo romano. E o Marco Aurélio era o homem mais poderoso da sua época, foi imperador romano. O filme Gladiador, por exemplo, aquele imperador que morre e assume o filho dele meio maluco pra lutar no Coliseu, é o Marco Aurélio e o filho dele, o Cômodo, que inclusive lutou no Coliseu de fato. Não contra o Máximos Décimos Merídios lá. Não, o Gladiador é uma loucura. Mas ele lutou no Coliseu mesmo, ele se vestia de Hércules e entrava lá pra lutar. E ele foi morto numa noite de Ano Novo pelo professor dele, um gladiador que ensinou ele a lutar no Coliseu. Então era bizarro também a história do Império Romano. Você vê as anotações do Marco Aurélio e basicamente uma corrente filosófica que fala para você se preocupar com aquilo que você pode controlar e aceitar o que você não pode, né? E a gente tem que ter a sabedoria de conseguir discernir entre as duas coisas. Tem um pensamento do Sêneca também que é um mantra na minha vida, outro, onde ele diz que o homem sábio, ele procura, né, pensar em tudo que vai acontecer quando ele decide fazer uma coisa, mas ele não controla os resultados. Ele fala que o começo está sob o nosso poder, mas a fortuna que decide o assunto. Quando você for começar, você olha tudo que pode acontecer. Agora, depois que você começou, o resultado não depende só de você. Cabe a você aceitar muita coisa que vai vir. Então, pensa muito bem antes de começar, porque isso está sob o seu controle. O que vai vir depois não está.